Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós teremos a nossa palestra com a Evelyn Castro sobre romance e segurança no RPG. Para quem não conhece, a Evelyn, ela é uma designer gráfica que participou da comissão organizadora de diversos festivais de cultura geek no Nordeste e é a idealizadora da Litori Games 2020, além de mãe em tempo integral. Com tudo isso, essa tracker apaixonada por literatura ainda tem tempo de estar ligada nas novas tecnologias e jogar bastante RPG. Evelyn, muito obrigado pela sua participação. O palco é todo seu. Sinta-se à vontade. Boa noite, gente. Muito obrigado por me receberem aqui no Vem. Peço desculpas pela confusão de horários, mas, né? O que a gente pode fazer se não lidar com as intempéries? Eu acho que a gente já começa aí o nosso tema da palestra, porque o amor é um tema cheio de imprevistos e intempéries. Então, bem-vindos a Ama Sofre e Chora. E a gente vai fazer um passeio por uma temática que eu acho incrível de explorar em jogos de RPG e que nem sempre o pessoal sabe lidar. Então, eu espero que as minhas experiências, os meus pensamentos e algumas das minhas pesquisas ajudem vocês a, se não abordar esses temas, mas que vocês saibam por que vocês não querem abordar esses temas. Que eu acho que é o mais importante, são os porquês. Então, primeiro de tudo, já me apresentaram, eu sou Evelyn, vocês podem me chamar de Eve, e eu deixo para vocês uma provocação do meu bardo predileto, que é o William Shakespeare, que a causa de tudo foi o amor, amigo, sempre, das mais extravagantes fantasias. E por que eu deixo isso para vocês? Porque romance, envolvimento, amor, são temas que fazem parte do nosso cotidiano. A gente sabe, ou pelo menos acha que sabe, como lidar com o amor em quase todos os campos da nossa vida. Mas nas mesas de RPG parece que isso vira uma coisa, um acontecimento. E é disso que a gente vai falar. Mas, isso é importantíssimo, a gente começa a entender dividindo esse assunto em dois tópicos: segurança e romance. Eu deixei aqui duas definições para vocês, que é para vocês entenderem por onde eu vou começar a falar. Eu sei que muitos de nós entendemos o que é o amor, o que é o desejo, o que nos agrada, o que não nos agrada. Mas o conceito de romance, bem como o conceito de horror, o conceito de novela, a gente trouxe ele de algum lugar. E é sobre esse tipo de romance, sobre esse gênero textual que eu vou falar. Eu quero trazer o gênero para dentro da mesa. Do mesmo jeito que a gente traz a aventura, que a gente traz o cliffhanger, que a gente se alimenta de mídias, vídeos, textos, o romance enquanto estilo. E aqui eu deixo para vocês a definição dele. Ele é um gênero textual que consiste numa narrativa longa, escrita em prosa. E ela surge no século XVIII. E por que eu tô colocando essa definição de romance? Para ajudar vocês a entender formas diferentes de abordar esse gênero. Porque apesar dos pesares, o amor, o romance, né, o apaixonamento, como a gente conhece, ele não é uma coisa que está aí posta do mesmo jeito para a humanidade o tempo todo. Nem de longe. O romance romântico, em que uma pessoa se declara para outra embaixo de um balcão,
ou que manda cartas longas de amor. Isso é uma construção literária que vem depois das peças e baladas do século XVII. E começa a ganhar força no século XVIII e se consolida no que a gente chama de amor romântico no século XIX. Então, muito do que a gente tem como material para se inspirar, tá? De filme, de vídeo no TikTok, são movimentos muito, muito recentes, historicamente falando. E a gente tem que surfar neles, a gente tem que aproveitar eles. Então, calma, pequenos gafanhotos. Não tenham medo do romance. Não tenham medo de ler livros e se inspirar neles, ou ver filmes e se inspirar neles, ou ouvir uma música e dizer, é isso que eu quero. O que eu quero que vocês pensem, o que eu quero que vocês entendam com essa definição aqui, é da onde a gente está partindo. Do gênero literário, ou dos vários gêneros literários que abordam o romance. Mas, se vocês notarem, eu botei o romance em segundo lugar. Porque o mais importante, gente, é segurança. E aqui eu preciso dar uma pausa e dizer o seguinte. Os temas que a gente vai tratar a partir de agora, tá? Eles não são adequados para pessoas muito jovens. E quando eu digo pessoas muito jovens, eu digo pessoas que ainda estão em formação. 15 anos para baixo, galera. Eu tô falando sério com vocês. Por quê? Porque esse tipo de temática, ela consiste em explorar sentimentos que muitas vezes a gente, mesmo quem já passou dos 30, ainda não conseguiu entender. Então, se você tem questões emocionais que ainda estão se resolvendo, ou precisa resolver algumas questões de âmbito pessoal, não leve essas questões para sua mesa de RPG. Procure ajuda, procure alguém. A mesa de RPG é um espaço coletivo para que a gente possa construir diversão juntos. Existem pessoas que adoram a catarse dentro do RPG. Ah, Ivy, o que é essa catarse? É uma busca por uma experiência emocional dentro daquele espaço lúdico. Mas para essas pessoas, eu sempre digo, conversem com seu grupo, entendam e usem ferramentas que possam deixar você e seu grupo seguros. O romance é um dos estilos de jogo. Tem outros, o horror tá ali do ladinho, que podem causar nos jogadores emoções e questões que extrapolam o espaço lúdico. Então, por isso, gente, eu coloquei segurança em primeiro lugar. E aqui eu deixo a definição. A segurança, ela é para que você se sinta seguro. Ela é sinônimo de confiança, garantia, firmeza, estabilidade e certeza. Por que eu tô frisando tanto esses temas antes de começar de verdade o nosso papo? Porque eu quero que vocês estejam na mesma página que eu. Então, estamos prontos? Vamos seguir adiante. Técnicas de segurança. Porque antes de você querer se apaixonar, cara gafanhoto ou gafanhote, vocês precisam de segurança com seu grupo, com seu mestre ou mestre. Vocês precisam, como grupo, decidir as coisas, tá? Aqui eu quero falar das técnicas de segurança. Logo no topo, lá em cima de tudo, consentimento. Não se preocupem, eu vou falar o que é consentimento para vocês, mas bem rapidinho. Consentimento é acordo, consentimento é conversa. Consentimento é quando você senta em grupo e a gente fala o que sente,
ou deixa claro do que a gente não quer falar. Alinhamento de expectativa. Nossa, Ivy, que coisa burocrática. Olha, eu sei que eu posso estar parecendo super burocrática para vocês nesse momento, mas eu juro que bater aquele papo pré-jogo, colocar todo mundo na mesma página, exatamente como eu fiz aqui, ó. A gente não tá aqui batendo um papo? Eu primeiro falei para vocês do que é que eu queria falar. Depois, eu defini para vocês exatamente como eu faria se eu estivesse falando sobre uma mesa de RPG. Para onde a gente está indo. E aqui, nesse momento, a gente está alinhando as nossas expectativas. Eu estou explicando para vocês, contando para vocês como a gente vai tratar a partir de agora. Não é tão difícil assim, nem tão estranho. É mais um jeito de fazer as coisas. E aí a gente tem ferramentas de segurança. Por quê, galera? Assim, sendo bem honesta com vocês. Garantir a segurança em uma mesa não é fácil. Não é uma coisa que você faz no automático. É o que você aprende a fazer. Depois que você aprende, você para e pensa, meu Deus, eu devia ter feito isso a vida toda. E eu falo muito isso pra você, jogador de RPG, muito jovem. Na idade que a gente tá descobrindo esse jogo, a gente quer experimentar tudo, o tempo todo, intensamente. Só que a gente pode se machucar, e se machucar feio, e machucar o coleguinha. Então, antes disso, tomar uns certos cuidados vai garantir para vocês mesas longas, divertidas, e eu espero que apaixonantes. E por último, mas não menos importante, depois que você passou pelos 3 estágios ali, canais de diálogo. O que eu quero dizer com canais de diálogo? Eu quero dizer um grupo no Telegram ou no WhatsApp. Eu quero dizer um espaço pós-mesa em que a gente senta e conversa e diz, poxa, como é que foi a mesa? Um combinado de, gente, se eu tiver um assunto difícil de tratar, com quem eu vou tratar? Como eu vou tratar? Para quem eu mando mensagem? Eu sei que muitos de vocês estão acostumados a, deu um problema com o jogador, vou falar com o meu mestre. Bom, talvez essa não seja a melhor solução, não. Talvez, quando a gente tem um problema, o ideal seja falar com todo mundo, falar com a mesa. Tudo bem, é legal você conversar com alguém que você se sinta mais seguro. Você sentar com essa pessoa e dizer, poxa, preciso conversar. Mas o mais importante pra mim, gente, e quando a gente fala de segurança, isso aí tem que vir de você, é encontrar um espaço, um lugar ali que seja seguro para todo mundo. Por isso os canais de diálogo. Por isso você tem que saber, poxa, não tô me sentindo bem hoje, vou faltar a sessão. Manda essa mensagem só pro mestre? Por quê? Você tá jogando com 4 outros jogadores também? Manda pro grupo. Diz, galera, hoje eu não tô bem, não vou poder participar da sessão. É simples. Abrir esse diálogo, claro, direto, faz maravilhas pelo seu jogo. Porque você sabe que pode contar com aquelas pessoas que estão ali com você. Isso vale pro RPG de texto, isso vale pro RPG de e-mail. Será que vocês ainda usam e-mail? Bom, eu jogava RPG por e-mail. Mas eu acho que esses tópicos aqui são os 4 pilares para segurança numa mesa. E para vocês, eu deixo os links aqui do guia de referência rápido de segurança em RPG, que são uma série de ferramentas que, assim, eu demoraria 2 horas para passar por todas elas, tá? Então, eu espero que vocês leiam, que vocês possam me perguntar depois. Gente, eu tô aí nas redes sociais, podem me perguntar. E o formulário de consentimento, que é o primeiro passo para a gente alinhar essas expectativas da mesa. Eu disse que eu não ia falar das ferramentas de segurança, mas do consentimento eu preciso falar.
Gente, consentimento é algo que, dentro do âmbito do RPG, a gente começou a discutir lá em 2019, tá? Com um livro muito bom, muito legal. Infelizmente, ele só tem em inglês, mas ele é de graça. Ele saiu para um RPG chamado Numenera. O título é Consenting Game. E nesse livro, esses tópicos aqui foram cunhados. O que é consentimento dentro de uma mesa? Consentimento é o acordo que você faz com o seu grupo. E é todo mundo, tá? O mestre e os jogadores. Não tem aqui alguém que tenha mais poder sobre o consentimento do que o outro. O consentimento é coletivo. Por isso que eu sempre recomendo fazer essa conversa antes da sessão 0. Essa conversa é para colocar todo mundo no mesmo lugar. Todo mundo. Sem hierarquia. Primeiro ponto é, a resposta padrão é não. O que isso quer dizer, Ivy? Quer dizer que toda vez que você pensar num tema, seja ele de qualquer tipo, presuma que as pessoas ao seu redor vão dizer não. Presuma que a sua primeira resposta é não. O sim, gente, é algo que vem depois. É algo que vem do diálogo. Então, se a pessoa diz não, tá tudo bem. Outra coisa. Logo o segundo ponto. Não importa por que não consentimento, porque o consentimento não foi dado. Você não precisa explicar. Eu não preciso explicar por que eu tenho medo. Eu não preciso explicar por que eu me sinto desconfortável. Não é não. E tá ótimo dizer só não. Você não precisa questionar aquela pessoa que no meio da cena diz, gente, não. Você para e reescreve. Nas técnicas de segurança, né, nas ferramentas de segurança, a gente tem várias formas de lidar com esse não. E eu recomendo que vocês leiam essas técnicas. Mas o principal é, não fiquem chateados, porque não é pessoal, não é com você, é com o tema. É muito doido que a gente consegue, quando tá lendo um livro ou vendo um filme, fechar o olho, fechar o livro. Mas por que a gente não se permite isso no RPG? E é esse o ponto. Permitam-se dizer não. Você não está sendo menos que ninguém ao dizer não. Você está se preservando ao dizer não. E você não precisa se explicar. Porque às vezes, muitas das vezes, o medo não é explicável. E tá tudo bem. Pode não haver uma razão para não consentirem. É verdade. A pessoa só pode não querer. Eu vou dar um exemplo muito comum. Eu gosto de um gênero específico de livro. Adoro filmes nesse mesmo gênero. Mas eu não jogo RPG nesse gênero. E um amigo meu, muito querido, me chamou pra jogar com ele. E eu disse, não. E aí ele, por que não? Se você lê livros assim, você gosta... Ele, porque eu não quero. Poder dizer não é o maior sinal de confiança. Você não tá brigando com a pessoa. Você tá dizendo não. Existe um espectro de consentimento para cada tópico. E aí o que eu quero dizer? Que às vezes você tá bem com uma coisa, mas um detalhe dentro daquela coisa você não tá bem. Então, por exemplo, pro nosso tema aqui, romance. Poxa, eu gostaria de ver personagens se apaixonando romanticamente em mesas de RPG. Para isso eu consinto. Mas eu não gosto de sexo no meu tema. Eu não quero ver descrições gráficas das pessoas ou dos envolvidos se relacionando. Isso é o que a gente chama de espectro do consentimento. Vejam, eu quero falar de romance, mas eu não quero falar de sexo. Ah, os personagens podem fazer sexo, mas eu não quero que se descreva que isso aconteceu, como isso aconteceu. Isso é granular, isso é
lidar com o espectro do consentimento. Consentimento não está em debate. Eu volto a repetir. Não é não. Você não precisa explicar por que você não quer. Eu vou bater nessa tecla várias e várias vezes. Eles sempre podem mudar de ideia sobre o que são ou não são, ou não, o que é ou não é consentido. O que eu quero dizer com isso aqui? Gente, consentir não é escrito em pedra. Se na primeira sessão você vai lá e diz, não, toquei com desastre natural, beleza? E aí lá pras tantas, no tempo de jogo e no tempo de vida, pessoas que você ama perdem tudo por causa de um desastre natural, um enchente. E você não se sente mais confortável em falar sobre aquilo. Consentimento pode e deve ser retirado quando você não se sente mais confortável. Então, se lá no início eu disse, poxa, tô afim de jogar um jogo em que os personagens se apaixonam, e no meio do processo deles se apaixonarem eu não me sentir mais confortável, eu posso dizer não. E a gente reescreve. E eu dou esse exemplo aqui porque eu já tive uma mesa assim, em que a gente combinou que ia ter relacionamento entre os personagens, relacionamentos começaram, e minha parceira de jogo virou pra mim e disse, Ive, eu não tô confortável. Eu não quero. Vamos mudar? Claro, vamos mudar. Porque o importante é a segurança das pessoas que estão envolvidas. E aí vamos pra... Qualquer pessoa pode sair de uma situação desconfortável a qualquer momento. Ou seja, parou. Não quero mais. Posso me levantar e posso beber uma água. A gente pode dar uma pausa e comer um lanche. Ou eu posso sair da mesa. Gente, não fiquem em lugares que fazem mal para vocês. Não fiquem em lugares que questionam a vontade emocional de vocês. Você não fica numa mesa de, sei lá, banco imobiliário se você tem uma pessoa idiota na mesa. Se você está sendo maltratado, você levanta e vai embora. Por que na mesa de RPG a gente abaixa a cabeça e permite isso? Não. Respeitem a vocês mesmos, tá? E agora que eu fui a chata, vamos seguir, porque ainda tem muita coisa pra ver. Aqui, minha gente, é que a gente vai entrar no tema de verdade. Sangramento emocional. Eu acho que a maioria das pessoas não ouviu falar disso. E pode ser um tema meio alienígena. Então, eu vou deixar aqui um tema pra vocês. Sangramento emocional é um tema que veio ser conhecido nos jogos de RPG lá no final de 2018, com um artigo num blog chamado Nordic LARP. Eu deixei o link para vocês. Não, 2019. Finalzinho de 2019. A autora faz todo um apanhado sobre como abordar temas emocionais dentro dos jogos de RPG. E aí ela aponta essa questão. Quando sentimentos se misturam entre ficção e realidade, causando impactos imprevistos e algumas vezes dolorosos, a isso chamamos de sangramento. Por que a gente chama sangramento, galera? Porque nossos sentimentos se misturam aos sentimentos da ficção. A gente sangra jogando RPG o tempo todo, tá? O tempo todo. Quando a gente fica feliz, exultante porque teve um crítico, ou quando a gente conseguiu em grupo derrotar um inimigo, ou quando a gente tem raiva, muita raiva daquele inimigo ou daquele vilão, isso é sangramento. Só que quando a gente vai falar de romance,
esses sangramentos, eles costumam ser mais difíceis de lidar. Porque se apaixonar por um personagem da ficção é algo que a gente ainda não fala muito sobre o assunto. Eu tenho certeza que vocês aí leem, veem filmes e ficam suspirando por um personagem de papel. Às vezes não tem nem foto. A gente cria ele aqui na nossa cabeça. E quando a gente faz isso, gente, a gente está sangrando. O que é esse sangrar? É confundir ficção e realidade. Só que todo mundo tende a racionalizar esse sangramento. Na mesa de RPG, isso fica um pouquinho mais difícil. E eu deixei aqui alguns links muito legais de manuais sobre sangramento. A Cecília Reis escreveu, baseado nesse artigo do Nordic LARP, um lindo suplemento, todo ilustrado, exatamente falando sobre o que é o sangramento emocional. O que é essa mistura de sentimentos e emoções. E por que a gente tem que estar ciente disso antes de entrar num romance? Porque, gente, se a gente se apaixona por heróis de ficção em livros, se apaixonar por um parceiro de RPG é daqui pra ali. Só que você pode estar apaixonado por aquele personagem e não ter nenhuma relação emocional com o jogador. E esse é o ideal. É que você saiba separar a ficção da realidade. E se você começar a sentir que isso não tá indo bem, respira, vai para os seus canais de comunicação, usa as ferramentas de segurança. E aqui vai a dica extra da tia Ivy. Conversa com a pessoa com quem você está fazendo esse par. Desde o dia 1, o diálogo com aquela pessoa com quem você está jogando, que você vai desenvolver esse relacionamento, na ficção, ele tem que virar uma conversa na realidade. Uma conversa aberta, uma conversa direta, uma conversa que respeite o outro. Se o outro disser não, se o outro não souber, é muito importante antes de cada passo esse diálogo. E aí, depois de todo mundo seguro, todo mundo entendendo mais ou menos para onde vai, é aqui que a gente vem com as técnicas de romance. Vocês acharam que eu ia falar disso, né? Pois é. Mas os temas de romance, as técnicas de romance, como eu gosto de brincar, são, na verdade, o seguinte. Gente, agora eu vou falar para os narradores e para os jogadores. Aproveitem o que vocês já trazem de bagagem, galera. Os temas para romance não são só um personagem se apaixonar pelo outro. Os temas de romance podem ser variados e podem trazer coisas muito legais para sua mesa. Amor proibido, que é o clássico. Eu gosto dele, mas a gente não pode se gostar porque, sei lá, nossas escolas são rivais, nossos mestres se odeiam. O amor proibido é o meu tema favorito, porque ele é o que mais envolve o resto da mesa. É ele o que dá aquele sabor de aventura, aquele encontro às escuras. Você conversar com seus amigos de mesa e dizer para eles, gente, como é que eu faço para encontrar aquela pessoa? Ou os seus amigos de mesa serem encrencados por causa desse amor proibido. Triângulo amoroso autoexplicativo, né? Inimigos para amantes, ou como as fanfiqueiras de plantão adoram chamar, enemies to lovers. Você começa odiando e de repente, ops, tô apaixonada. Romance destrutivo. Esse aqui carece de muito mais diálogo do que os outros, tá? Porque nesse aqui, o romance vai causar dor, vai causar sofrimento, vai trazer consequências negativas. Então, cuidado com esse. Esse precisa de mais diálogo do que todos
Diplomacia pelo amor. E se para você fazer aquela missão você tiver que seduzir um nobre ou se casar com ele? O amor pode surgir daí. Bom, eu não vou passar por todos os temas. Eu acho que vocês já têm uma ideia, porque eu confio que vocês leram bastante. Mas, como é que eu trago esses temas para minha mesa, Evelyn? É isso que vocês devem estar se perguntando. Primeiro de tudo, lá na sessão zero, lá na preparação, ou nas conversas do grupo, né? Do grupo onde você pode se falar, se comunicar. Ou mesmo no final da sessão de jogo, quando você se perceber se apaixonando ou vendo uma possibilidade de apaixonamento, senta e diz, galera, e se a gente abordasse isso aqui? Poxa, eu tô achando que isso aqui tá meio pra enemies to lovers. A gente pode explorar isso? Conversa franca, conversa direta. Para se apaixonar numa mesa de jogo, o importante é que os seus amigos se apaixonem pela ideia também. Porque não adianta, galera, a gente ter todos esses temas deliciosos e o grupo não tá interessado. Então, mantenham o diálogo aberto. E se jogadores na sua mesa querem se apaixonar, conversem. Lembrem-se, a resposta primeira é sempre não. Não. Mas vamos conversar? Depois de passar por isso, vamos chegar no que pode dar errado? É aqui que eu acho, né, que eu tenho as primeiras perguntas de vocês. Eu vou deixar vocês perguntarem, não se preocupem não, eu vou deixar vocês perguntarem. Mas, basicamente, o que pode dar errado numa mesa assim? Evelyn, seguir todas as ferramentas de segurança. Converse com os meus jogadores. Converse com o meu grupo. Tenha uma conversa aberta com o meu parceiro de jogo, ou parceiros. Porque, assim, romance pode se jogar com uma ou mais pessoas, tá, gente? A gente não precisa ser monogâmico nessa hora, não. Tem muito tema aí que a gente pode explorar. O que pode dar errado? E eu listei algumas coisinhas aqui. Meu grupo não quer jogar romance, mas eu quero. Bom, primeira coisa, converse. Se ele não quiser jogar romance, tem um monte de jogos solos muito legais que você pode jogar romance. E existe um monte de gente aí, eu tô inclusa nesse grupo, que quer jogar romance. Então talvez seja a hora de pensar em outros grupos. Seu grupo não precisa estar de acordo com o que você quer. Você pode procurar um outro grupo que esteja na mesma página que você. Às vezes, gente, abrir os horizontes é a melhor resposta. Os jogadores do romance não querem mais engajar outras histórias. Esse aqui é um clássico. Galera começou ali, fazer aquele romancinho gostoso, tá amando jogar aquilo ali. Mas eles não estão mais fazendo as coisas com o grupo. Cabe sentar e conversar. Para isso também, existem espaços. Vocês como grupo, podem criar um espaço de texto, onde as cenas mais interessantes do desenvolvimento desse romance acontecem num grupo de texto, entre aquelas pessoas e quem mais quiser assistir, e o mestre. O importante é que aquele desenvolvimento aconteça e seja seguro e prazeroso para os jogadores, mas não atrapalhe a mesa. Eu posso dizer para vocês que é muito gostoso desenvolver o relacionamento entre os personagens enquanto a gente tá lá lutando lindamente junto com o nosso grupo. Quando o romance se torna um tema maior do que o resto do grupo, é hora de sentar e conversar. Porque afinal de contas você tá jogando RPG em grupo, não é em dupla. Brigamos. O jogo que estamos não tem nenhuma mecânica que incentive o romance. Eu sei que vocês vão falar aí, D&D não tem romance. Como faz? Diálogo. Existem duas formas de jogar quando você está pensando assim. A primeira é mecânicas que premiem e pontuem você por lidar com romance. Existem vários jogos que tem isso, gente.
Vão lá, aproveitem, conheçam. Eu vou citar alguns daqui a pouco. Mas, e quando o meu jogo não tem? Bom, quando o seu jogo não tem, você pode estabelecer o romance por texto. Você pode conversar com o resto do grupo sobre se boas cenas de romance vão te dar alguma mecânica interessante ou não. Nem tudo precisa ser reforçado pela mecânica. Mas eu gosto de uma boa mecânica de romance porque ela ajuda a colocar todo mundo na mesma página. Então, procurem ler mais jogos e talvez adaptar. Façam suas regras da casa. Brigamos por conta de cenas com temáticas de romance. Isso daqui volta lá no consentimento. A gente não precisa brigar. Se a gente tá brigando, vamos dialogar. O mais importante numa mesa é o diálogo. Se tá causando desconforto, pare. Se está indo para um caminho que você não se sente bem, pare. Converse. Reescreva. Ah, mas aquela cena aconteceu no on e todo mundo ficou desconfortável? A gente apaga e reescreve. Nós estamos criando a ficção. A ficção é nossa. Alguém na mesa quer temas desconfortáveis relacionados a fetiches, romance e sexo. Isso acontece. E eu vou dizer de novo, de novo, de novo. Diálogo. Se você não se sente confortável, pare e reescreve. Você não precisa aceitar um tema com o qual você não está confortável. O jogo que estamos jogando tem cenas sensíveis. O que eu faço? E aí, quando você pega uma aventura pronta e se depara com uma cena que você não estava pronto para lidar? Bom, senta, pausa o jogo, sai da imersão e conversa com a galera. Gente, olha só, a gente vai ter uma cena agora que vai tratar de um tema sensível da mesa. A gente pode pular essa cena, eu posso só descrever, e aí a gente pode usar a técnica dos véus, que é uma técnica de você diz que aquilo aconteceu, mas não descreve, ou simplesmente você pula, converse com a galera. Não é porque algum autor gringo escreveu uma cena desconfortável que você tem que jogar essa cena desconfortável. Você tem liberdade para dizer não. E eu acho que eu cheguei no meu ponto. Já bati bastante para vocês. Eu vou deixar aqui uma série de recomendações para vocês se inspirarem em como trazer romance, mas principalmente segurança para as mesas de RPG de vocês. Eu tô deixando um vídeo maravilhoso da Luluzinha, em que ela indica 3 RPGs de romance muito bons. Uma palestra enorme sobre romance para os mestres. Esse tá todo em inglês, mas dá para ativar as legendas e é muito bom. O link do Consentimento em Jogo, aquele livro que eu falei que é maravilhoso, e uma série de outras reflexões sobre amor nas suas mesas. Vocês acharam que eu ia aqui falar e defender o amor, né? Nada. Eu vim aqui para falar sobre segurança. Mas como eu não sou uma pessoa malvada, eu vou deixar para vocês uma série de jogos. O primeiro deles é o Starcrossed, infelizmente só tem em inglês. Ele é um joguinho muito gostosinho em que você joga com amantes que não podem realizar o seu amor. Na sequência, a gente tem Monster Hearts 2. Esse jogo, gente, não é para adolescentes. É um jogo sobre monstruosidades quando você está mudando. Ele trata sobre romance e tem mecânicas que reforçam cenas com relação à sexualidade e lidar com coisas que o seu coração pode não estar preparado. Esse jogo tende a ter muito sangramento e eu recomendo que vocês leiam com cautela. Vampiro a Máscara 5ª edição, principalmente o seu suplemento Bloodstained Love, que vai dar dicas incríveis para os mestres e para os jogadores de como trazer a temática
de romance e apaixonamento para o jogo de horror vampiro. Então, você, fanfiqueira de plantão que adora um crepúsculo, tamo junta. Esse livro vai te ajudar. Sem, é claro, esquecer o horror. Em português também, a gente tem o Blue Rose, que é um jogo de fantasia romântica em que você vai ter grandes amores numa terra mística e mágica. E, como eu disse, tá em português. Third Sword Lesbians é um jogo fantástico, sensacional, que vai tratar de amor. Então, gente, só leiam. Espero que esse livro chegue um dia em português, porque ele é muito, muito bom. Castelo Falkenstein, que tem uma mecânica sobre se apaixonar e que tem todo um tema sobre como lidar com o amor, tá? Tem um capítulo inteiro no Como Eu For, que é o segundo livro do Castelo Falkenstein, que fala sobre romance. Então, aproveitem e se esbaldem. Sétimo Mar, lá nas 20 perguntas e dentro dos seus objetivos, ele também trata de romance. Então, se você quer um amor capa-espada, por favor, Sétimo Mar é pedidão. E, gente, é isso. Eu agora abro para vocês, para perguntas rapidinhas, porque a gente tem que encerrar. E eu convido vocês a amar. Amem nas suas mesas de RPG. Obrigada. Quem, assim, se vocês tiverem perguntas, por favor, essa é a hora. Tem uma pergunta aqui do Diego Mezencio. Boa noite. Para quem eu não dei boa noite ainda. Prazer, eu sou a Nani. E Meus eu tô olhos aqui... no chat. eu tô aqui como moderadora para Ive. Tem uma pergunta do Diego Mezencio que é: como posso fazer com que o romance seja algo complementar à experiência, que dê sentido e agregue à história do jogo e não um entrave para o fluxo de agências? Então, primeira coisa que você tem que fazer é já ter com os seus jogadores o acordo, e o formulário de consentimento tá aí para ajudar nisso, de a gente vai lidar com romance nessa aventura? Ou nesse jogo? Primeira coisa que você tem que saber é se a galera que tá jogando com você quer. Depois de você saber disso, quais são as referências dessa galera de romance, né? O que elas entendem por romance. E aí você também pode colocar as suas referências por romance. E a partir daí, você faz uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é perguntar: e se personagem A se apaixonasse por B? Como seria? E a partir dessas respostas, você vai vendo quais são as referências que esse pessoal com quem você está jogando tem. E eles mesmos vão te dando ideias de como inserir isso de forma natural. Do tipo, naquele momento em que os dois personagens, por acaso, tiveram uma falha crítica e um caiu sobre o outro, em vez de você só descrever que a pessoa caiu sobre a outra, você pode descrever que, por um momento, o tempo para e seus olhos se cruzam. E você não sabe por quê, mas você sentiu algo ali. Eu não gosto muito quando o narrador descreve o que a gente está sentindo. Eu prefiro muito mais virar para o meu jogador e dizer assim: então, você e fulano acabaram caindo um por cima do outro. Como você se sente sobre isso? Ou, olha, aquela pessoa está discursando de forma muito bonita. Como é que o seu personagem age sobre isso? O que ele sente? É mais importante você buscar no romance o consentimento com o grupo e principalmente os inputs daquelas pessoas que estão envolvidas. Eu juro pra você que, como narradora, e Nani tá aqui pra não me deixar mentir, você não precisa fazer nada. Você só precisa dizer sim. No momento que os seus jogadores começam a chipar, você senta e diz sim. Se você estiver de acordo, é claro. Responde a pergunta?
Ele respondeu que adorou. Bom, tem uma outra pergunta que é da Nini. Ou do Nini, ou de Nini, desculpa. Ou de- Não perguntei gêneros, foi mal, gente. Mas a pergunta é: você acha que jogar romance é possível só entre amigos ou dá para fazer com pessoas que acabou de conhecer? Pessoalmente, não me imagino jogando isso sem ser com uma pessoa em que confio. O que fazer se o seu não for aceito? Vamos lá. Essa pergunta tem partes, Nini. Então, São vamos duas a ela. perguntas, né? Vamos lá. Eu vou começar pela mais difícil, que é o que fazer quando o seu não é ouvido. Meu maior conselho: use os canais de comunicação, porque pode ser uma pessoa ou um grupo de pessoas. Se for uma pessoa, conversa com a galera e o não sempre tem que ser respeitado. Se de forma nenhuma esse grupo está te apoiando no seu não, saia desta mesa. Porque consentimento tem de ser respeitado. A gente não tem que passar por situações que nos coloquem em risco. Poxa, Ivy, mas essas pessoas são as únicas pessoas que eu conheço na minha cidade que jogam. Graças a todas as forças positivas, a gente tem internet. A gente tem grupos como a Caravana do Absurdo, a gente tem a Biblioteca das Ancestrais, a gente tem... Poxa, eu vou ser injusta, porque tem o Inspira RPG, tem um monte de grupos maravilhosos, com pessoas incríveis, que vão estar dispostas a respeitar o seu não. Então, não fique num grupo que te faz mal. Se a galera foi não consentida com você, saia. Saia, não fique. Eu posso te dizer, com todo o meu coração, eu já tive essa experiência de aceitar algo que me fazia mal e foi a pior coisa que eu fiz. Hoje em dia, eu sempre respeito o meu não. Eu prefiro sair daquele ambiente e encontrar outras pessoas. De verdade. Fundo coração. Saia. Assim, nem. Assim, você diz, ó, gente, valeu pela experiência. Beijo, tchau. Preserve a sua saúde mental. Agora vamos para a segunda parte da sua pergunta, né? Foi a primeira, na verdade. Como é que joga isso? Se dá para jogar isso com uma pessoa desconhecida, não sei o quê. Então, eu estou vivendo isso agora. Nesse exato momento. Neste exatíssimo momento. Digo nesse exato momento porque eu tenho uma interação aberta com esse meu novo parceiro de jogo. Eu entrei numa mesa nova e no decorrer de algumas sessões eu conheci um jogador e eu conheci o personagem dele. E a minha personagem e o personagem dele se apaixonaram. Quando eu percebi que as nossas personagens estavam se apaixonando, a primeira coisa que eu fiz foi conversar com esse jogador. A gente não se conhecia, a gente nunca tinha se visto, até porque a gente começou a jogar esse jogo por texto primeiro, antes de ir para uma live. E a gente começou a conversar. E exatamente o que eu tô falando para vocês, essa palestra, todos os links e coisas que eu mostrei aqui, eu mandei para ele. Eu conversei com ele. Primeiro a gente falou sobre consentir. Aí ó, o chip tá aí a gente falou sobre consentir. Eu perguntei a ele se ele se sentia confortável com temáticas de romance. Mostrei para ele o formulário de consentimento. A gente alinhou no nosso formulário de consentimento o que a gente estava disposto ou não dentro do jogo. A gente conversou com os nossos narradores de, gente, olha, isso aqui tá acontecendo. O que vocês acham? Cabe, não cabe? E a gente começou uma linda amizade em PVP. A gente conversa tudo. A gente discute antes de uma cena mais séria,
quando os personagens tiveram um momento que, tipo, eles iriam passar por uma DR, então eles conversaram, e eu virei, Mika, e aí? Tá tudo bem? A gente faz essa cena? Se você não quiser, a gente só descreve, tipo, ó, eles discutiram e eu e você decidimos. A gente dialogou. E hoje eu posso dizer, assim, a gente se conhece em mesa há pouco mais de 6 meses. Mas a gente se tornou muito amigo. Muito, muito, muito amigo. Essa palestra eu dedico pra ele. Então, sim, é possível você jogar com pessoas que você ainda não conhece, desde que você esteja aberto a conhecer, a criar confiança. E se você perceber que a pessoa ou pessoas com quem você está querendo desenvolver estes plots não podem ser confiáveis, você não joga. Eu ganhei muitos amigos e muitos amores ao longo dos meus anos de RPG. Já joguei vários romances. E confiança e diálogo foram os presentes que eu ganhei, porque são meus amigos agora. Então, se você quiser ver meus romances mais recentes, vai lá no canal do Belém das Trevas. Você vai ver a Margarida Cruz, apaixonada pelo Joey Costa. Ou tem uma história lindíssima que eu acabei de jogar de Vampiro Quinta Edição, que é Staridon by Night, lá no Casa Velha RPG, em que você vê um romance acontecer, porque a minha personagem se apaixona à primeira vista. Eu não sabia que ela estava se apaixonando, e eu sentei com esse meu amigo, que hoje é meu grande amigo, Bruno, beijo, e a gente desenvolveu esse romance juntos, conversando. Então, diálogo. É sempre o diálogo. E eu já estourei meu tempo, gente. Já são 18h55. Vou só fazer um parênteses aqui com relação um dos meus chips preferidos da vida, que é Joirida. Essa relação também entre os personagens e os jogadores, né? A Ivy e o Mika, só foi possível por estar em um ambiente seguro, tá? Então, o diálogo ele funciona, né? E você consegue fazer com que as coisas aconteçam, mas partindo desse ponto, já estávamos em um ambiente que considerávamos seguro, né? Não que não surjam red e yellow flags de vez em quando, nos lugares que a gente frequenta. De vez em quando a gente tem uma lista nossa, um Death Note. De vez em quando a gente bota um nomezinho lá naquele Death Note e fala, essa pessoa aqui não quero. Mas você está num ambiente que faz você se sentir seguro, possibilita que você tenha essa abertura de sentar, conversar e propor, e ciente que você pode receber um não ou um sim e que vai ficar tudo bem, independente de qual seja a resposta. Então, é importante isso. Hair, todo seu. Palavra sua. Desculpa, estourei um pouquinho o tempo. Não, tranquilo. Sem problemas nenhum. Bom, primeiro de tudo eu queria agradecer, Evelyn, Nani, muito obrigado por participarem dessa palestra. Eu acho que foi extremamente elucidadora para todos nós que participamos. Foi um prazer estar aqui com vocês. E para quem quiser ter acesso aos slides, a Evelyn disponibilizou eles para gente. Eu acabei de publicar eles lá na nossa área de palestras. Vocês podem acessar e fazer download. Eu também vou disponibilizar agora aqui no chat do evento um link pro conteúdo da Evelyn, para uma página onde vocês podem acessar tudo que ela faz, porque com certeza vale a pena. Bom, pessoal, é isso. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Foi uma palestra incrível. Fala, seus goblins! Chefe Nassif do Futuro aqui. Tô passando para agradecer vocês que viram o vídeo do Viagem Entre Mundos até agora. Muito obrigado.
tá? Não se esqueçam de seguir nossas redes sociais que estão na descrição do vídeo e entrar no nosso Discord para conversar com a gente e participar do próximo Vem, ok? Dá like no nosso vídeo, se inscreve no canal e toca essa sineta que tá aí embaixo, ok? Beijo na bunda verde de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!